Oi, seguinte, DevTools, as ferramentas para desenvolvedores, muitas delas que por trás tem inteligência artificial. As ferramentas estão recebendo, cara, milhões de dólares em investimento de VC lá no Silicon Valley e todo mundo tá falando sobre isso. É até por conta disso que a gente fica se questionando, né? A inteligência artificial vai tomar conta dos trabalhos dos programadores? E a melhor resposta tá aqui, né? Não. Então hoje, ao invés de falar sobre qual ferramenta baseada em inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, eu quero falar sobre as ferramentas que eu tô usando, que tem inteligência artificial dentro delas e que estão me tornando mais produtivo. Não só isso, né, cara? Eu admito que elas estão até mudando o meu workflow, o meu fluxo de trabalho. Mas antes, cara, antes de mostrar as minhas ferramentas que eu tô usando, cara, eu tenho que falar o seguinte, cara, todo CEO tá falando sobre software engineer que não vai mais precisar escrever código nos próximos anos. Isso aí é a preocupação de vários programadores que estão iniciando agora na área. E a verdade é que, tipo assim, esse 10x engineer, o engenheiro que produz por 10, não chega a ser uma piada, tá ligado? A grande diferença, ao meu ver, é que esse engenheiro vai ser alguém que tá usando IA. E aí tu deve pensar, nossa, ele tá usando IA pra escrever código. Não, cara, não necessariamente. Nem tudo no nosso fluxo de trabalho é sobre escrever código, mas a minha opinião impopular é o seguinte: os desenvolvedores não vão ser substituídos por IA. Do contrário, os desenvolvedores vão ser o novo mercado consumidor de IA, o maior mercado. Então, é basicamente isso. Deixa eu te mostrar como é que eu tô usando sem enrolação. Ferramentas que estão, de fato, transformar a forma que eu trabalho. E quando eu falo a forma que eu trabalho, eu não digo apenas aqui no YouTube, nos meus projetos pessoais, como, por exemplo, esse botão estúpido aqui na tela. Não, eu tô falando do meu trabalho profissional mesmo, onde eu trabalho como lead engineer numa das maiores empresas de streaming do mundo. São ferramentas que eu tô usando no meu dia a dia profissional, não só aqui para projeto do canal. Então, para começar, deixa eu falar de uma das coisas mais importantes que um programador pode ter, que é o seu terminal. Eu tenho usado o Warp profissionalmente aí desde o início desse ano, tá? E para mim mudou bastante a forma que eu trabalho. A primeira vez que eu testei o Warp foi em fevereiro desse ano e eu fiquei impressionado com algumas das funcionalidades que ele tem, tá ligado? Eu preciso falar também que em abril desse ano, alguns meses depois que eu comecei a utilizar, eles entraram em contato comigo para fazer uma parceria. Então, como sempre, eu sou bem transparente com vocês, principalmente quando a gente tá falando de terminal, cara, que é uma das ferramentas mais importantes de um desenvolvedor. Então aqui, ó, eu comecei a usar o Warp no dia 23 de fevereiro e vocês vão ver que tem um e-mail aqui me perguntando se eu tenho interesse em uma parceria no dia 23 de abril. E aí a gente não retomou as conversas, vamos retomar agora em outubro. E eu vou dizer o porquê, cara, porque eu não queria falar de um terminal aqui no canal sem ter certeza que era bom, tá ligado? Porque, sério mesmo, na minha opinião, a gente pode testar, usar vários editores de código, IDEs, eu uso o Android Studio, eu uso o VS Code às vezes, uso o Nelvin. Mas, tipo assim, tudo bem, tu pode ter múltiplos, mas uma coisa que o dev escolhe e ele acaba usando, tá ligado? Com muita frequência, tem que ter muita confiança, é o terminal. Então, lá em abril, eu falei pra eles, espera um pouco, tá? Deixa eu ter confiança que a ferramenta realmente é boa e, de fato, é boa e por isso que agora eu tô gravando esse vídeo aqui, compartilhando ela como uma das ferramentas que eu tenho usado no meu dia a dia pra me deixar mais produtivo, tá? Pode ter certeza que se não fosse boa, do contrário, eu não estaria aqui usando profissionalmente ou compartilhando com vocês. O que eu devo admitir é que lá em fevereiro, uma das coisas que me deixou meio incomodado, assim, a primeira vez que eu baixei o Warp, foi ter o login como required, tá? Então, tu é obrigado a fazer login quando tu vai usar o Warp. E eu fiquei meio que, tipo assim, eu tenho que admitir que eu fiquei meio incomodado, tipo assim, como você é um terminal, tá ligado? Por que tu tá me pedindo pra fazer login? E aparentemente não é só eu que penso isso, mas mesmo assim eu dei uma chance, tá ligado? E loguei e usei a ferramenta. E, cara, as funcionalidades são muito legais pra ignorar elas simplesmente pelo fato do login, tá ligado? Então, algumas funcionalidades aqui que fazem com que o login seja necessário no Warp. Então, primeiro, embora tu faça login, tu consegue usar o Warp offline, obviamente. Tem alguns recursos que são rodados na nuvem que tu precisa ter acesso, precisa estar conectado, né? Como, por exemplo, deixa eu destraduzir aqui que está traduzido, como, por exemplo, o Warp AI, o Agent Mode, esse tipo de coisa que tu vai usar a inteligência artificial.
tu tem que estar conectado, tá? E uma das coisas que o Warp mudou, a minha forma de trabalho, é, cara, eu nunca mais precisei buscar um comando do terminal no Google. Aprender a utilizar comandos como, por exemplo, o grep, tá ligado? Ou o cat é fundamental, tá ligado? Pra ti que é dev, quer usar o terminal. Não quer ficar usando lá o teu Finder, o teu arquivos lá com o mouse, indo criar uma pasta, indo buscar algo, não. Tu quer chegar aqui, tu quer, sei lá, me dá o arquivo tal, acha, se vira. Eu vou te dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu quero abrir um arquivo que se chama controller. Cara, eu posso fazer isso na minha ideia, eu posso fazer isso de várias formas, mas, por exemplo, eu posso aqui perguntar search and open game controller in Nelvin, tá? Então ele vai praticamente me dar o comando que eu tenho que rodar para encontrar o arquivo chamado game controller. É claro que isso aqui, o teu editor de texto consegue te dar isso, obviamente, mas, por exemplo, aqui o autocomplete, ele abre para mim um arquivo, tá? Ele buscou em todo o meu computador, digamos assim. Então esse tipo de coisa, cara, parece bobagem, mas ele te deixa muito produtivo, tá? Outra coisa, por exemplo, deixa eu dar um CD, aqui, CD script Kotlin, eu estou na minha pasta aqui, eu tenho vários projetos Kotlin, e digamos que eu queira achar quantos arquivos estão utilizando a RxJava. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu profissionalmente comigo, tá? A gente tá passando por algumas migrações em um projeto que a gente trabalha, que é migrar de RxJava para coroutines. Para quem não sabe, coroutines é uma forma de fazer rodar tarefas de forma síncrona no Kotlin. Então, recentemente eu estava trabalhando na refatoração disso e a gente precisava criar uma planilha. Então, basicamente, o que a gente queria saber era o seguinte: a gente queria ter o nome dos arquivos que possuem ainda a RxJava e quais são os seus módulos, tá ligado? Então, a gente queria praticamente um CSV que dizia o seguinte, olha, tal arquivo lá, main.kt, deixa eu desenhar melhor aqui, então, tem lá um módulo que é, eu não sei, de UI, alguma coisa, e esse módulo tem 3 arquivos usando a RxJava. Quais são esses arquivos? Aí, sei lá, tem que ter os arquivos aqui, .kt, que usam o RxJava para a gente mapear e saber quais são os módulos que vão ser afetados pela nossa migração, ou quantos faltam ainda. Então, claro que a gente pode, por exemplo, utilizar o Android Studio e fazer uma busca aqui por todo mundo que está usando coroutines. Isso seria possível fazer, mas para exportar isso aqui, tá ligado? Para um CSV, para uma tabela, seria muito difícil. Uma forma de fazer isso é usando o teu terminal, cara. Só que a questão é, eu não lembro como é que faz os comandos de grep para fazer esse tipo de busca e para gerar algo no meu terminal de relatório, entendeu? Então, uma das funcionalidades que eu estou usando bastante o Warp é o Command I, que é justamente usar a inteligência artificial aqui para me dar o comando que eu preciso. Então, eu botar aqui, how many modules do I have using import coroutines? Give me the names and the number of files, tá? Aí, praticamente, ele vai gerar aqui o comando grep para mim rodar. Ele vai achar quantos arquivos, então, eu tenho utilizando. Ó, no Freestyle eu tenho um arquivo utilizando, é esse arquivo. No projeto Ktor eu tenho 10 arquivos, são esses arquivos. E aí, por exemplo, eu poderia exportar isso aqui para um CSV. Então eu posso falar que é export para os arquivos, né? Com o nome dos módulos e o número de arquivos. Então se eu rodar isso aqui, ele vai criar os txt dizendo com quantos arquivos estão usando coroutines em cada módulo. Aqui o módulo Freestyle, aqui o módulo Ktor. Open the Ktor module file. E aí ele vai me dar o Nelvin aqui, Ktor, 10 arquivos. Enfim, isso parece bobagem, cara, mas eu tenho que te contar, meu. Eu tenho um colega que ele ficou umas 4 horas fazendo manualmente isso aqui. E aí depois que ele fez, eu perguntei pra ele, cara, por que tu não usou um pipe grep, tá ligado? Tipo, o terminal pode te dar essa pergunta que tu quer a resposta. Tu não precisa no Android Studio manualmente tá olhando os arquivos e anotando, tá ligado? Tipo, tu também não precisa pegar e escrever um script pra gerar esse relatório. O próprio terminal com o comando grep, tu consegue fazer isso. A questão é o acesso a essa informação. Então, anteriormente eu buscaria isso no Google, mas tendo isso integrado dentro do meu terminal, sério, me deixa muito mais produtivo.
Eu posso te dar outros exemplos, por exemplo. Muitas vezes eu quero colocar um proxy no emulador que eu estou usando no meu Android. Então, para que eu uso isso no meu dia a dia? Digamos que aqui está o meu dispositivo, o meu emulador, tá? Então, aqui tu tem um emulador. Esse emulador, ele está conectado na nuvem com uma API, está conectado lá a uma API, certo? Estou fazendo um request. E, basicamente, eu quero monitorar o que está acontecendo aqui. Então, normalmente, o que eu faço? Eu instalo um proxy no meu computador, um cliente de proxy, tipo Charles, e eu consigo monitorar o tráfego que está acontecendo. Então, é isso que eu faço. Só que, cara, é uma mão ir lá nas configurações do Android e clicando, tá ligado, no emulador para adicionar o IP do meu proxy, a porta e tudo mais. É uma mão. Porém, existe um comando do ADB, que o ADB é o Android Debug Bridge, que tu consegue fazer isso. Só que também é um dos comandos que eu esqueço, tá ligado? Então, ADB command to add proxy to my emulator. E aí ele vai me dar aqui o comando, tá? Ó, ele vai me dar o comando aqui para adicionar o proxy no meu emulador, que é o ADB shell settings put global. Então, ele me disse aqui, ó, para adicionar o comando é esse aqui e para deletar é esse aqui. Daí eu posso pegar e copiar ou colar ou rodar o comando. Só que tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, que é o seguinte, ó, digamos que tu rodou esse comando aqui, claro que eu não tenho nenhum emulador agora, nesse momento aqui, conectado no meu computador, mas eu posso vir aqui nesse comando e salvar ele como um workflow. Então, eu vou colocar aqui, adicionar proxy to emulator, então esse vai ser o meu workflow. Daí aqui vai ter o proxy host, que é um argumento, e o proxy port, que é outro argumento, e eu vou criar esse meu workflow. Então, digamos que eu esteja trabalhando no meu dia a dia e eu quero acessar esse workflow, eu posso dar uma olhada aqui em tudo que eu tenho de workflow já cadastrado, tá ligado? Então, um deles vai ser adicionar proxy ao emulador. Então, tem um atalho que é o Ctrl+Shift+R, tu consegue acessar todos os teus workflows, tu pode ver que eu tenho vários aqui. Um deles vai ser o que eu acabei de criar, adicionar proxy ao emulador, e aqui eu vou colocar os argumentos que eu cadastrei, certo? Esses argumentos eles podem ser substituídos, por exemplo, hard-coded, tu pode colocar eles ali já pré-prontos, para te não precisar sempre vir aqui e digitar o IP e a porta, mas tu pegou a ideia, né? Então tu salva os teus workflows, pode ser uma lista de comandos, pode ser um comando específico e por aí vai. Uma outra ferramenta que eu tô usando, que muitos de vocês perguntam, é que ferramenta é essa que o Lucas usa para desenhar? Cara, esse aqui é o Xcode Draw. No Xcode Draw eu consigo desenhar o que eu quero, eu também consigo, por exemplo, gerar diagramas através de texto, eles também usam inteligência artificial para isso. Então, por exemplo, tu pode escrever aqui, olha, o usuário se cadastra, verificamos quantos anos ele tem e liberamos a funcionalidade. E aí, através dessa descrição, eles vão gerar aqui um diagrama de fluxo de dados ou um diagrama de classes e por aí vai. Tu também pode importar Mermaid para dentro, e eu uso o ChatGPT com OpenAI, com O1 Mini, para gerar o Mermaid, para importar aqui para o Xcode Draw. Agora, sobre meus editores de texto. Então, meu editor de texto principal profissionalmente é o Android Studio, tá? O Android Studio ele vem com Gemini aqui, porém eu não tenho usado muito Gemini. O que eu costumo fazer, de fato, é abrir a OpenAI, abrir o ChatGPT para utilizar, porque eu gosto muito de usar a inteligência artificial na hora que eu estou programando, não como um autocomplete ou como um copilot, mas para fazer brainstorm de ideias, de como implementar algo, e se eu precisar copiar e colar algo, eu prefiro ir lá e copiar exatamente o que eu quero para colar, ao invés de ter ela embutida no meu autocomplete, tá? Essa é uma questão pessoal minha, é como eu me vejo programando hoje, tá? Então, ferramentas que eu estou usando, principal no meu ambiente de trabalho, é o Android Studio, da IntelliJ. A segunda que eu mais uso, sem dúvidas, é NVim, é o Nelvim. Então, por exemplo, eu venho aqui, NVim, então, Nelvim, e uma das coisas também legal aqui que eu não falei antes do Warp é o autocomplete deles. O autocomplete é muito bom. Então, tá aqui, Nelvim, é o que eu tenho usado mais depois do Android Studio, principalmente se eu preciso modificar algum arquivo que não é relacionado ao Kotlin. Eu não uso Nelvim para Kotlin porque o LSP do Kotlin é horrível, tá? Quando eu vou desenvolver algo para web, eu tenho usado o Cursor. Então, por exemplo, o projetinho ali que eu estou desenvolvendo do botão estúpido, eu fiz com Node.js, e então para o projeto web eu tenho usado o Cursor porque não é uma stack que eu domino, e aí sim eu prefiro utilizar o curso como autocomplete.
Então, é aquela pegada que eu falei, se eu sei o que eu quero fazer, eu não uso a IA como autocomplete. Se eu não sei o que eu quero fazer, a tendência que eu tenho é de usar mais a IA como autocomplete. Então, eu não sei se tu faz isso também, se tu usa múltiplos editores de código, de texto, IDEs no teu fluxo de trabalho, dependendo do projeto que tu trabalha. Uma coisa interessante de mencionar, cara, é por que eu acho que o terminal é a ferramenta essencial de um programador, porque independente da IDE, do editor de código que eu estou usando, eu estou usando o ARP como meu terminal, tá? Então, se eu estou aqui no cursor, eu puxo e eu preciso fazer alguma modificação, eu puxo o ARP. Se eu estou no Android Studio, eu venho, puxo o ARP e por aí vai. Se eu estou no Nelvin, ainda mais fácil, né? Porque eu já estou no meu próprio terminal. E aí tu pode ver, Lucas, como é que tu está abrindo o terminal tão rápido, porque uma das coisas que faz a galera usar o terminal, que é ruim, que é sempre ruim, dentro da IDE, ou dentro do cursor, dentro do Android Studio, tu vem aqui, tu usa esse terminalzinho ruim aqui, é que, cara, é muita mão, parece besteira, mas é muita mão, tu tá procurando, cadê a minha janela de terminal? Parece bobagem, mas eu sei que é muita mão. Então, uma das coisas que eu fiz no Warp foi cadastrar a Global Hotkey. Então, por exemplo, eu tô no cursor, eu Command W, o Warp aparece para mim. Então, é só tu vir em Settings aqui, Features, e aqui nas funcionalidades tu pode cadastrar a tua Global Key, tá? Então, tem todos os key bindings aqui que tu pode cadastrar, incluindo o Global Key. Eu coloquei pro Command W, abrir ele 100% de comprimento, 30% de altura, tá? É essa aqui que abre aqui, beleza? Então isso tem também agilizado bastante, independente do editor que eu estou usando, o terminal eu sempre uso o mesmo. Se tu ficou interessado vendo aqui eu usando o Warp, eu te encorajo a baixar o Warp gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição e tu pode simplesmente baixar ele e Tenta tu mesmo, vê o que tu acha, vê se ele te ajuda, vê se tu aprende até mais sobre comandos. Uma outra coisa que tem me ajudado bastante, cara, IA tem me ajudado bastante, é em debugging e stack tracing. Se tu não sabe o que isso significa, debugging é praticamente o processo de identificar e remover algum erro que está acontecendo, a gente chama de debugging. Muita gente confunde isso com os breakpoints, com o debugging tool, que é basicamente tu vir aqui no teu editor, na tua IDE, colocar breakpoints e rodar em modo debug, que vai justamente permitir que tu faça o debugging, né? Então, o runtime, a execução do teu código, vai pausar aqui nos breakpoints. Stack trace seria tu ver um erro e tentar descobrir por que aquele erro está acontecendo, tá? Muitas vezes tem uma exception, algum erro log, e tu começa a fazer o processo de stack tracing, que é pegar a pilha de chamadas da tua linguagem, né? Então toda linguagem tem uma pilha de chamadas de funções e tu pegar essa pilha e fazer o tracing, que seria percorrer ela buscando aonde que está o bug. Então muitas vezes tu vê aquele erro gigante e tu tem que aprender a ler aquele erro linha por linha. Isso a inteligência artificial também está ajudando bastante. Dentro das próprias IDEs, como exemplo o Android Studio, eles estão colocando o Gemini ali dentro. Dentro do próprio Google Play Store, lá no console da loja, quando sobe o aplicativo, o Google adicionou o Gemini lá para ajudar a debugar os ANRs, os crashes dos teus aplicativos. Então, por exemplo, deixa eu cometer um erro aqui. Vou cometer um erro, tá? Vai dar provavelmente... Não, eu tenho que correter um erro. É difícil o cara cometer erro, né, meu? O cara não erra. Tá, ó. Command not found. O que tu pode fazer aqui, basicamente, é subir isso aqui como contexto para tua agent mode. Então, tu sobe isso como contexto e pergunta what is wrong with this command. Então, o que tem de errado com esse comando aqui? E ele vai dizer, olha, aparentemente tu tá executando algo e falhou porque SRT não é algo válido, né? E aí até ele falou aqui, ó, se a tua intenção era usar o sort, tu pode substituir o SRT por sort. Inclusive, ele te dá o comando aqui correto para te rodar, né? Então, a IA dentro do Warp aqui me ajuda a descobrir o porquê que um erro está acontecendo. E dentro do Google Play Console, por exemplo, da Play Store, também já tem Gemini lá me ajudando. E isso tem me deixado muito mais produtivo. Para resumir, hoje em dia a inteligência artificial está dentro de várias ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia. E isso está impactando a nossa produtividade, mas muita gente associa esse aumento de produtividade com quantidade de código que tu gera e não necessariamente para ser mais produtivo tu precisa escrever código mais rápido. Eu adoraria agora escutar de ti, eu já falei bastante aqui, hidrate-se, me diz aí quais ferramentas tu tá usando que usa inteligência artificial,
o que tu gosta nelas. E eu queria agradecer também ao Warp por patrocinar esse vídeo aqui, que pra mim foi muito fácil, porque eu já tô usando eles há 1 ano. Então dá muita satisfação, cara, quando tu, tipo assim, um patrocinador entra em contato pra oferecer, tu divulgar algo que tu já usa, tá ligado? Que tu divulgaria e que eu uso aqui, mostro pra vocês, sem nem mesmo ser pago pra isso, tá? Não deixa o Warp saber, não, pode me pagar pra falar, mas eu falaria mesmo se não fosse pago. Então o link vai estar aqui na descrição, experimenta lá, vê o que tu acha e me diz. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.